Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e na realidade, quadrinhos e misticismo tem tudo a ver. Meu nome é Herman Faustich, eu sou conhecido no meio mágico como Frater Keron Epsilon. E faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. É isso aí. É isso aí, então, galera. Hoje estamos aqui com o Herman, a convite do Goya, para a gente falar sobre o misticismo, né, nos quadrinhos, né? Seria essa a ideia, mais ou menos por aí, né? Assim, e a origem, né? É. O que tem a ver com a origem dos comics. Exatamente. Mas a gente vai fazer isso depois da nossa vinheta. Aí, Goya, eu deixo para você apresentar aí o nosso convidado, porque acho que você tem uma afinidade muito maior do que eu e mais propriedade para falar sobre isso. Hoje eu vou ser um ouvinte aqui. Co-hoster. Um co-hoster. Um hoster cocô. E um ouvinte para aprender aqui com vocês. Bora lá, então. Bora lá. Então, hoje a gente trouxe aqui Herman Faustich, conhecido também como Keron E, o alter ego de Keron Epsilon. E, na realidade, nós viemos falar um pouquinho sobre essa pegada, que até tem muita gente que brinca, né? Será que Jesus Cristo era um X-Men? Né? E que os quadrinhos sempre tiveram muito próximos de mitologia, esoterismo, ocultismo, desde a sua origem. E a gente trouxe aqui o Herman, porque ele, além de designer, é um grande colecionador de HQs também, e já escreveu acerca deste tema, em especial, falando dos trabalhos do Steve Englehart, junto a Doutor Estranho, etc., e depois fazendo algumas comparações também com o trabalho da Hellblazer, lá da Vertigo, e malhando Constantine, que aí o pau vai ser ao vivo, né? Mas vamos embora. Então, Herman, por favor, fale um pouquinho aí, se apresente e puxa assunto para nós. Vamos lá, gente. Quadrinhos, é aquilo, né? Eu leio desde criança e sempre eu gostei da parte mística, vamos assim dizer, a parte do transcendente, né? Mas eu nunca entrei em nenhuma ordem mística, mágica, nada. O interesse sempre foi mesmo por quadrinhos, até que com 26 anos eu entrei numa ordem do Crowley, e aí tá sendo até agora, né? Mas assim, a gente que entra nesse meio de magia tem umas coisas em comum, uns gostos em comum. Principalmente por aquilo que transcende, seja na forma de religião, de mito, de magia, né? E isso me pegou nos quadrinhos. Eu lembro exatamente, foi com Jim Starlin, o criador do Thanos, nas aventuras do Adam... Pera um pouquinho. Nas aventuras do Adam Warlock e do Capitão Marvel, né? Nessa época, ele junto com Steve Englehart, no começo dos anos 70, né? Lá na contracultura, estavam muito doidos, né? Tomando ácido e andando pela cidade, tendo ideias, né? Crowley, Jung, todo esse povo aí. E o Starlin, ele colocou isso numa pegada cósmica. Porra, espaço, magia, misticismo, aquilo me pegou e ficou até hoje. Eu não me considero, pessoalmente, assim, eu me considero mais um místico do que um mago, vamos assim dizer. Então isso, cara, foi desde pequeno. Eu posso nomear isso
começando com o Starlin, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas, Herman, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, inclusive aqui, o pessoal hoje, essa galera mais nova, a geração mais nova, provavelmente que vai estar ouvindo a gente, é uma piazada, assim, que está muito mais ligado no cinema da Marvel, né? Só que nem quando você fala ali do Thanos na revista do Adam Warlock e do Capitão Marvel, não o Capitão Marvel Shazam, mas o Marvel da Marvel, né? Na realidade, isso aconteceu bem antes, que é onde vem lá aquela saga de Thanos, que a coisa, na realidade, acho que nem era prevista, né, que fosse daquele jeito, e a história ganhou corpo sozinha e virou, né? E uma curiosidade, talvez, para o pessoal que não se ligou nisso na geração mais nova, é que Thanos é o deus da morte, né? Então, tem tudo a ver com isso também, né? Então, com mitologia, você vai puxando todos esses elementos para HQ. E a Marvel fazia isso, como se falou, numa pegada cósmica, numa pegada tecnológica, né? Misturando nave espacial, ficção científica, etc. Né? Como que era isso? Na verdade, os autores de quadrinhos, eles tinham umas fontes que eram passíveis de crítica para a chamada alta cultura. Eram pubs, eram os magazines, né? Então, assim, o público de quadrinhos era de crianças. Então, assim, a profundidade das histórias não ia muito, né? Mas o tema, mais a fonte, estava aí, estava ali fora. Então, assim, quando a gente fala do Starlin, a gente já está indo muito para frente. É que já é Marvel, mas eles beberam na fonte de Jack Kirby, do Steve Ditko. Esse sim, nos anos 50 e 40, estavam começando a fazer os quadrinhos como a gente conhece hoje. Antes eram tiras de jornais. Quer dizer, de primeiro teve os pubs, que vieram com os heróis urbanos, assim. Aí depois vieram as tiras de jornal. A gente pode pôr um marco como o Flash Gordon e o Tarzan nos anos 20. Por aí, o Tarzan era livro, né? E assim foi começando as tiras. E essa época, os pubs, anos 10, anos 20, no começo, né, do século 20, eles bebiam muito no que aconteceu no século 19. Basicamente uma coisa chamada Revolução Industrial. Isso causou um impacto, a segunda, né, que causou um impacto tremendo de cidades cheias, então muita gente junto, novo código moral, né? A arte perdendo lugar para a técnica, o campo perdendo lugar, as pessoas indo para a cidade. Então houve uma mudança muito forte no Zeitgeist, vamos assim dizer, da época. Os Estados Unidos, em especial, eles estavam passando, no final do século XIX, eles tinham passado da guerra civil, muitos homens mortos, muitos jovens mortos, e aí, em 1848, nos Estados Unidos, surge o movimento espiritualista com as irmãs Fox, né, Goya, das mesas girantes e tal, que depois elas foram dizer que era farsa. Mas, enfim, então, o oculto, o termo oculto, que a gente conhece hoje, começa nessa época, em Londres, em especial, e nos Estados Unidos, tá? Porque aí, em Londres, estava tendo a Golden Dawn, a teosofia, várias ordens mágicas e místicas que se aproveitaram do conhecimento do Oriente que os ingleses estavam trazendo, da Índia, do Oriente Médio, né? Então,
todos esses conceitos mágicos, místicos, transcendentes, estavam vindo ajudar o ser humano, porque religiões não estavam dando conta. E é desse período que vem também o Yellow Kid, né? O Yellow Kid acho que é 1895, e ele já tem uma pegada do ser um menino meio budista, assim, tipo Avatar, né? Exatamente. E o que está rolando? Essa confluência de tecnologia, de conhecimentos, informação, telégrafo, telefone, informação correndo muito rápido, e aí revoluções em todas as classes, principalmente com as mulheres querendo votar. Então estava tendo o começo de liberdade sexual também na época, certo? E magicamente também foi o impulso. O Goya bem conhece o Pascal Beverly Randolph, que veio com o primeiro livro chamado Magias Sexual, o primeiro livro do assunto, né? E essas ordens místicas aceitavam mulheres, coisas que as igrejas não. As igrejas tradicionais, então as mulheres, o feminismo, ele tem um grande impulso, né, nessas ordens mágicas, esotéricas, certo? E aí, o caldeirão rolando de tudo isso, o Egito, Goya, né, explorado por Londres, né, tudo ia para Londres. Então também esse conhecimento, sendo parte, começou a compor aquela nuvem, aquele zeitgeist mágico da época. E os quadrinhos dos Estados Unidos pegaram isso. Não vamos esquecer o seguinte, que os quadrinhos de super-heróis, eles são fruto dos Estados Unidos. Quadrinhos é uma coisa, né? E você falou algumas coisas importantes que é legal a gente até pontuar, porque, por exemplo, além da descoberta de algumas tumbas e tudo mais, egípcias, todo o tráfego estava no auge, ali no final do século XIX, você tem ali já no começo, em 1917, a descoberta da tumba de Tutancâmon, que aí criou a Egiptomania, estão falando ali em 1917, que daí vai fazer o movimento da Art Deco, né? Que tem toda essa pegada associada ao... É Art Deco ou Art Nouveau que é do Egito? O Art Nouveau, acho que o Art Deco vem depois do Art Nouveau. Deixa eu ver se é o Art Deco primeiro com aqui. Munch, século X. Século X não, anos 10. Né? Isso aqui, que ele começa em 1910, exatamente. Que aí ele vai chegando com essa pegada, né? E eles vêm trazendo essa mistura, essa coisa toda orgânica, né? Que eles vêm trazendo, e vai trazendo muito do Oriente Místico, né? Então você vê, por exemplo, que nem o próprio material do Crowley, a Blavatsky com o movimento teosófico, as primeiras escolas de yoga, a maçonaria. Então todo mundo falando do Oriente, que começou a se ter um contato maior, né? Com China e tudo mais, que aí vai ter aquele livro do James Ledge, tradução do I Ching, a primeira, né, que foi feita por inglês. O Tibetano dos Mortos. O livro Tibetano dos Mortos. Então isso causou... o Richard Burton traduzindo, não sim, ator, mas o Richard Burton que traduziu As Mil e Uma Noites para o inglês, né? Você ter ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia do panorama, dos zeitgeist de tudo isso, é legal você parar para ver, porque, por exemplo, até 1800 e quase até 1870 não se sabia nem onde era a nascente do Nilo. E aí o Richard Burton, que era esse arqueólogo e humanista... É militar. Ele era militar. Isso, e ele foi... E ele traduziu... nas campanhas dele, né? Ele trouxe a primeira tradução das Mil e Uma Noites e ele descobre, junto com outro maluco lá, a nascente do Nilo, que até então, até o final do século XIX, era totalmente desconhecida. E tem um filme a respeito disso chamado
as montanhas da Lua, né? Inclusive tem aquele personagem no Penny Dreadful, o velhão, que é o Timothy Dalton, que é inspirado nele. Se você procurar a foto do Richard Burton e do Timothy Dalton no Penny Dreadful, você vai ver que é quase clone um do outro, de tão parecido que é, assim. Exatamente. E isso influencia toda essa pegada, né? Por exemplo, em 1920 também aparece o Sombra, que era um cara que foi para o Tibete, né? The Shadow, né? Quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens, o Sombra sabe, que é um dos caras que influenciou a criação do Batman. É um dos personagens que influencia a criação do Batman, né? Então tudo isso vai estar acontecendo nesse período aí. Você tá... E tem um agravante, vamos assim dizer, a mentalidade do novo homem. Muita coisa veio de Nietzsche, tá? E essa questão da eugenia estava pegando no mundo todo. Não é coisa de alemão, gente. É coisa do mundo todo. Os Estados Unidos, então, para quem não sabe, nos anos 30, os nazis foram nos Estados Unidos estudar as políticas raciais deles para os alemães usarem com judeus. O mundo é meio estranho, gente. E até tem aquele episódio da Ku Klux Klan, que depois é retratado no Watchmen, na série, né? Isso. Como que é o nome daquela cidade lá? Tulsa. É Tulsa, né? Tulsa. Massacre de Tulsa, não é? Que eles exterminaram praticamente a cidade inteira. Tem uma nota disso aí, da KKK. Teve um cara que se infiltrou nela e no programa de rádio Super-Homem, ele revelou todos os segredos do grupo na época. Teve isso. Aí, então, esses elementos, juntando tudo, e com o mito do cowboy dos Estados Unidos, que é um indivíduo que resolve tudo no soco. Que o Oeste não tinha lei. O xerife era burocrático, né? E o cowboy que ia lá resolvendo tiro na mão. Então tem esse aspecto, vamos chamar de individualismo. E isso caiu nos super-heróis. Justiceiros, porque no Oeste não tem lei. A lei é do forte, a lei é do tiro, né? É da bala e do soco. Então, o combate ao crime, dando soco, era uma coisa do zeitgeist deles. E aí, isso passou para onde? Para os super-heróis. Os heróis, imaginem uma época que não tinha heróis, como a gente conhece hoje. Heróis eram quem? Militares. Capitão Marvel, Capitão América, né? Então, assim, o título militar era o que a gente tinha, era o que o mundo tinha em forma de herói. Era o referencial de herói, né? Exatamente. Um herói próximo. Aí tem um herói responsável por feitos fantásticos, que são os magos e são os deuses. E aí eles entram nas tiras e nos comics, né? Porque aí por questões para ter uma história com algum tipo de graça, então a gente tem que dar algum tipo de punch aí nesses heróis. Então vamos criar o quê? Alguém que pula, alguém que voa, alguém que tem força, né? Você pega aqueles caras de circo que erguiam pesos, né? Então era assim, poderes primários, força e voo, e a prova de bala. E nessa esteira, o primeiro super-herói é o Mandrake, o mágico, é de 34.
criado por Lee Falk. Ele foi no Tibete aprender coisas com os sábios e voltou para o Ocidente com os segredos, né? Então, assim, essa história já é antiga. E fora que ele tem um personal slave, que é o Lothar. Um príncipe, né? O príncipe é o sidekick, deve ter sido o primeiro. Na verdade, o Lothar era guarda-costas dele, né? E aí, o Mandrake de primeiro, ele era um mágico de palco, não era um mago. Mas aí, ele herdou do pai dele, chamado Theron, a cartola, o manto e o bastão. Né, Goya? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é arma de mago, né? Coincidentemente... Sim, principalmente da maçonaria também, né? O chapéu e tal. E aí, com o avançar das histórias, ele começou a desenvolver vários poderes, indo até uma aventura em outras dimensões. Por isso que ele é considerado o primeiro super-herói, de 34, né? E aí, no ano seguinte, os criadores do Super-Homem criaram um tal de Dr. Occult, né? Que era um cara com sobretudo e chapéu, investigador, tá? Mas que vai aparecer, só para citar o pessoal que está ouvindo, que vai aparecer no Livros da Magia, do Neil Gaiman, de 1991, como um dos caras que tem que ensinar lá o Timothy, que é o precursor de Harry Potter. Então dá para puxar dessa época pro Harry Potter, que você vai ver a influência. Exatamente. Criado em 35. Em 36, ele tem uma mudança. Ele começa a usar capa vermelha, com uma tanga azul e uma espada. E começa a ter algum tipo de poderes, né? E em 38, os mesmos autores pegam isso aí, dão uma mexida e criam o Super-Homem. Né? Aí, gente, o Super-Homem o bicho já começa a pegar aqui. Ó, só antes de você entrar no Super-Homem, lembra de falar rapidão que também é do Lee Falk, o Fantasma, né? O Espírito que anda. Sim. Também é de 1936 e também tem uma pegada mística, né? Porque ele é um personagem que é 400 anos, né? Uma linhagem. É uma linhagem de 400 anos. Ele tinha um anel de caveira que era para punir os bandidos e a marca do bem, que era talvez um sigilo, né? Uma runa. Exatamente, que eram duas espadas, né? Isso. Aí o Fantasma, né? Tem também esse herói, o Espírito que anda. Ele não é um super-herói, ele é uma linhagem familiar, que o manto que o título passa de pai para filho, né? E ele atua na floresta de Bangala, se eu não me engano, mas é tudo Congo, né? Tarzan, Fantasma, é tudo Congo, né? E aí ele tem esse aspecto místico pro pessoal de lá, né? Tem o pessoal da região que conhece, mas a maioria não. Então tem essa pegada. O Super-Homem, ele vem de onde? Vem de Krypton, né? Cripto significa em grego oculto. Aí a gente já lembra do Dr. Occult. E aí, gente, o Super-Homem, o bicho já pega. Porque ele vem de outro planeta, vem com outro tipo de moral, né? E um Messias. Isso é típico do judaísmo, o Messias. A maioria desses autores conhecidos eram judeus pobres que tinham que se virar, né? Então, inconscientemente, eles usavam essas ideias. Então,
o Super-Homem vem de outro planeta para ajudar a gente. E olha só que legal para explodir a cabeça de todo mundo. Deixa aqui pegar o nome aqui, para eu pronunciar direito aqui. Assim. Vai, e explica pra gente o que é o Shan-Haforah. Super rápido. Shan-Haforah é o nome de 72 letras de Deus, né? Que ele vem de 3 versículos da Bíblia, que são formados por palavras de 3 letras, né? Que vai dar o grande nome de Deus, o Shan-Haforah. E como é que se faz os nomes dos anjos aí nesse livro, cara? Você faz por intercalação de letras, né? São quantas letras? São 5 letras. Aonde as 3 primeiras... Isso, as 3 primeiras... calma, as 3 primeiras, só para fechar o raciocínio, representa o corpo, a cabeça e os membros do anjo, e sempre termina com o sufixo, né? Iá, fazendo suspense, e El, que nem Kal-El, que é o nome do Super-Homem. 5 letras. Agora, se eles fizeram em cima disso ou não, eu não sei. Mas assim, é para se pensar. Tudo aponta. Tudo aponta. Né? Então, assim, o Super-Homem, ele encarna um Messias judaico, né? Porque isso é do mito. É um messianismo, né? Exatamente. Alguém que vem salvar a gente, alguém que vem do céu, alguém que vem com valores, com supra-valores, né? E é o bem. E é o bem versus o mal, né? E as primeiras histórias dele, ele enfrenta Atlas, Hércules, né? As pirâmides e um duende mágico chamado Mxplique. Então a magia e o mito tá sempre aí, né? E assim, né? Ele tem o poder de onde? Do sol, né? Qual deus que estava na moda na época? Horus, que é um deus sol, né? Sansão significa do sol, né? E curiosamente, o Sansão, olha só, gente, como é que são as coisas, né? A mãe dele não conseguia ter filho. Aí o pai dele rezou e veio um anjo e disse para ele que a esposa dele estava grávida. Veio o anjo do Senhor. Olha só, né? Como é que são as coisas. E o Sansão, ele era forte como Hércules. Não estou dizendo que copiou Hércules que veio antes. Mas ele matou um leão na mão. Que nem o leão de Nemeia. Exatamente. E assim vai, né? Então, o Super-Homem realmente é o mais conhecido super-herói. E ele tem essa base mitológica judaica muito forte. E se a gente for tentar estender para a base grega, então... Não, e daí na realidade, eu acho mais interessante. Nós fomos felizes que nós crescemos ali nos anos 70, né? E daí a gente pegou, por exemplo, teve aqui a fase de Ebal, que a gente pega, por exemplo, o Shazam. Isso, esse é outro. Que era chamado Capitão Marvel. Mas aí a Marvel entrou com uma ação, porque o Stan Lee já estava desenvolvendo o Capitão Marvel, né? E daí fizeram um acordo que o Capitão Marvel, o Shazam, ficou só Shazam, né? E aí lembra que na anúncio ele dizia, ele tinha a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, né? E daí ele via com todos esses epítetos. E ele era declaradamente mitológico, né? Declaradamente. Tanto é que aí a contraparte feminina, além da Mulher Maravilha, que era da DC, da linha do Shazam, você tem a poderosa Afrodite,
né, que fazia parte, e a Isis, né, a poderosa Isis. Isis. O Capitão Marvel é um caso clássico de magia. Não tem como tá na cara, né? Você vê o nome. Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Né? É o acrônimo. E é um menino que fala a palavra mágica que foi dado por um mago. Que é mais... Não, e de novo, né? Magia também é associado com o judaísmo, porque o Shazam é um notaricon. Né? Como você falou, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Pois é. Aí forma o nome Shazam. Sim. E aí, cara, ele é o único que é páreo pro Super-Homem. Nos quadrinhos ele é o único em termos de poder. Porque dizem, né, segundo os quadrinhos, porque a magia vence ele. Vencer extraterrestre. E só pra você calar a boca, pra você parar de ficar provocando, o Constantine consegue roubar os poderes do Shazam num determinado número. Ele vai enfrentar uma ameaça e ele chama o Shazam. Quando o Shazam chega, ele rouba os poderes do Shazam. Leituras modernas que não entram no cânone, Goya. O cânone não considera essas intromissões. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Herman, ele não gosta do Constantine, é isso? Não, a impressão, ele adora. Eu senti uma provocação. Uma tão estranho que é melhor que ele. Entendi. Não é que eu não gosto. Entendi. O Goya, um outro herói legal também é o Gavião Negro. Hawkman é dos anos 40. Ele era um arqueólogo chamado Carter Hall, que parece o quê? Sim, o Howard Carter, né? Descobriu a tumba de Tutankhamon. Aí ele foi lá, o velho truque de abrir uma tumba egípcia e virar um herói, né? Então ele é tipo um Horus, ele é um super Horus. É um Horus assim. E lembremos de Hanna-Barbera do melhor super-herói, o Homem-Pássaro. Homem-Pássaro! E Menino Pássaro depois e o Falcão o Vingador. Então assim, era o melhor, né? Então ele também é um Horus. É um super Horus, né? E o Horus, o mito do livro... que também pegava poderes do Sol. Sim, sim. Né? O Homem-Pássaro da Hanna-Barbera. Sim, porque o Ra também era o Deus Sol e tinha a cabeça de Falcão, né? E outro herói místico, logo no comecinho, é o Green Lantern. O Alan Scott, que ele acha uma lanterna mágica antiga, chinesa, como se fosse uma lâmpada mágica, né? E aí falou para ele fazer um anel mágico e ele fez um anel mágico, né? Anel mágico, já o nome já diz tudo, né? Um outro personagem também que é muito mágico, não muito conhecido, é o Dr. Fate. No Brasil é chamado de Senhor Destino. Ele, o velho truque, ele com o pai dele foi numa tumba egípcia, e aí só que ele achou a tumba de um mago chamado Nabu. Aí esse mago saiu, o pai do herói morreu, aí esse mago pegou ele pegou para criar. Como hospedeiro, né? Só que aí depois essa origem mudou nos anos 60 e começa como que a gente tem hoje, que ele veste, que ele põe o elmo, que dentro do elmo tem um senhor da ordem chamado Nabu, né? Um elmo mágico. E essa questão do elmo mágico é totalmente magia prática, no sentido do seguinte: vocês conhecem o termo fetiche? O termo básico?
Ou seja, você dá poder a um objeto. Isso é o fetiche. Em magia, isso tem muito, por exemplo, em talismãs, né? Só que existe também você colocar forças outras dentro do objeto como um espírito. Os teurgos tinham um processo chamado de telestique, que eles pegavam uma estátua pequena e punham dentro um daimon, não um demônio. É um daimon, né, Goy? Fala pra gente o que é um daimon. Você botava um daimon, né, que seria uma espécie de conselheiro, né? Uhum. E na realidade também você pode colocar o que se chama também no misticismo moderno de espírito familiar, né? Para você ter ideia, eu fiz isso. Lembra da Xena, aquela gatinha que você fez a foto, né? Lembro. Então, quando... Puta, eu vou falar isso, vai ficar gravado. Mas quando ela morreu, eu peguei o sangue dela para justamente deixar numa estátua de Bastet. Uhum. Fazer um espírito familiar dentro de uma estátua egípcia que eu tenho. E os teurgos, eles tinham uma prática chamada telestique, que era essa, a prática chamada telestique. Isso, de atrair um espírito a um objeto. E deixar preso e servir de oráculo, tá? Sim. O capacete dele é o quê? É isso. Exatamente. Né? E você vê que é muito interessante essa história dele, porque ele é até hoje um dos personagens mais poderosos da DC, né? E ele é um dos mais mal explorados. Inclusive, no filme agora do Adão Negro, o personagem aparece, né? Sim. E eu não entendi por que já mataram ele de cara, porque renderia altos filmes mas ele volta com outro ator. É porque o ator era caro, então... o Kent Nelson, ele morre, mas continua, né? O Dr. Fate continua com outros hospedeiros, sim, né? E em magia, a gente vê isso em firmezas, assentamentos. É a mesma ideia, é a mesma lógica. E para não ir longe, o espelho da Rainha da Branca de Neve. Ah, sim. Ela pergunta, espelho meu. Ela tinha um espírito lá dentro do espelho. Tinha. Sem dúvida nenhuma. O gênio da lâmpada do Aladdin, né? Que é um djinn. É um caso desse também. A máscara do filme é aquela máscara do Loki. Esse caso também. Vocês estão falando aí, o Goya não gosta, né, de anime, né? Então ele não vai ter assistido, mas eu gosto de um anime chamado JoJo Bizarre Adventures. É um anime bem famoso, assim, e tal, que é bem escrachado. E, cara, tudo que vocês estão falando tem muito nesse anime, cara. Tipo, de magia. Bom, anime já tem muito disso, né? O Dragon Ball tem muito disso também, né, e tal. Mas esse tem muito dessa pegada porque ele é um anime japonês, né? Só que o escritor dele o mangaka, né? O cara, né? Que criou, ele faz as animações como se fossem, tipo assim, se passa em Londres, se passa não sei aonde. Então tem uma pegada muito de magia, até uma parada meio de vampiro, cara. Depois eu mando pro Goya uma coisa que vai chamar a atenção do Goya. A música de encerramento é Roundabout do Yes, pra você ter uma ideia, cara, do anime, cara, assim. Então tem uma pegada muito, muito mística, assim, cara. Vocês estão falando da máscara, de tal, e essa primeira temporada que eu tô revendo o anime, tem essa pegada do cara usar uma máscara que vai trazer algo, vamos dizer assim, despertar forças ali, como se possuísse ele, né, por uma outra coisa. Então, até nos animes, assim, a gente vê essa influência, assim, né, que você tá colocando, Herman, aí. E eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que vai chegar lá ainda, no que você tá colocando aí, pelas datas aí, mas quando que você vai falar do Sandman? ou você não gosta do Sandman? Pode falar depois. É porque o Sandman, ele é da parte de terror da DC, depois que o Gaiman deu uma... Vamos chegar lá sim. Beleza. Vamos tratar aqui dessas origens todas aqui.
Um outro. As Amazonas, a gente vê na Mulher Maravilha, obviamente, e Eletra, né, que são mulheres guerreiras. Então, esse é um arquétipo mágico, místico, né? O Batman, criado em 39, né? O Batman, ele é um indivíduo extremamente xamânico. O Batman, ele veste um traje de morcego, né? Ele tem um animal totêmico, né? Exatamente. E ele entra num frenesi e começa a bater em bandido, né? O que isso lembra? Isso lembra os berserkers nórdicos, né? Que são os guerreiros de Odin. Para quem não sabe, existiam dois tipos de guerreiros de Odin. Berserkers, que eles eram homens urso, e os Ulfhedna, que eram os homens lobo. Então, Odin, na verdade, o Odin, o nome a gente conhece dos mitos nórdicos, mas ele veio da Germânia. O nome mais antigo dele é o Odanas, que virou Votan, mas o Odanas é o senhor do frenesi, é o senhor do êxtase. Então Odin é um deus de guerra, mas que incentiva a fúria, o êxtase, para o pessoal lá brigar até morrer, brigar como um bicho mesmo, né? E ele levava para Valhalla os melhores após a morte. Então, homens-fera, homens vestidos de animais, homens que vestiam o animal internamente, né? Os mitos nórdicos, eles são essencialmente xamânicos. Odin é um xamã. Odin é tido como... Odin é deus de várias coisas, mas ele é um deus de guerra. Só que não é um deus de lutar. Esse é o Tyr. Odin é esse deus que estimula a guerra, que dá é responsável pelo frenesi da luta e depois, quando a gente descansa. Odin é o deus disso, é Votan, é o Odanas. Então, eu enxergo o Batman como um berserker. Basicamente, a essência dele é xamânica. Ele se veste de morcego à noite e bate em bandidos. A raiz dele, para mim, é totalmente xamânica, totalmente mística. Aí a gente encaixa quem? Wolverine, que é o lobisomem. Ele é um loup-garou descarado, né? Que é também um Ulfhedna. O Punisher também, ele segue essa linha. Ele segue essa linha de êxtase, de frenesi. E é interessante você falar disso, porque o Batman, por exemplo, se você olhar essa origem totêmica, né? Ele tem o animal de poder, que é o morcego, né, que ele procura já na origem ali, né, o cara animal que inspire medo, etc. E aí tem isso que você falou, né, o Bruce Wayne é todo educadinho, todo não sei o quê, e ele é o porra louca que sai descendo a mão em todo mundo, que ninguém consegue controlar, né, que é uma característica desses guerreiros, né, que entram em êxtase, né, muitas vezes utilizando enteógenos, que daí os caras já saiu de si, né? Que acredito que inclusive o próprio Asterix também tem um pouco disso. Tem. Né? O Asterix e Obelix, do Derzo. E aí você vê que esses personagens todos, né? O Wolverine, que nem você citou, o Punisher, são caras que não podem ser parados, né? Você não consegue... O Batman vai dar um pau até no Super-Homem. Então, quer dizer, ele sai do estado normal dele, de ser humano, para tornar-se mais que humano. Isso. Né? Que é o contexto por trás dessa história aí. Que a gente não pode, apesar do Batman parecer o cara todo cientista,
e coisa. Ele também lembra um pouco o próprio contexto do Jekyll e Hyde, né? Que nem o Hulk, que é inspirado nisso, né? E que é justamente esses personagens que tem dois lados totalmente distintos, né? Um lado pacífico e um lado sombrio, que é o que eles lutam, né? O tempo inteiro. O Hulk, ele me lembra muito o Frankenstein, que é um fruto da ciência. Tem o Dr. Jekyll, obviamente o Mr. Hyde, mas ele é personagem que sofre. Ele sofre. O Frankenstein, que eu acho uma puta história foda pra caralho, é criado pelo ser humano, é uma besta, né? Fruto da ciência e da hubris, do orgulho humano da ciência, o homem querendo ser Deus, né? Mas ele é um ser fragmentado, é uma besta. Então ele sofre com isso. Tanto é que no livro ele é chamado apenas o monstro. Sim. Frankenstein é o médico, né? Sim. A besta é chamado simplesmente o monstro, o livro inteiro. Aí ele não é dado o nome. Exatamente. E aí essa história já inaugura, quer dizer, eu acho que essa história inaugura o poder da ciência para criar coisas fantásticas. Que aí a gente vai ver com o Júlio Verne depois, vai ver nos pubs e vai ver... O próprio Drácula, né? O próprio Drácula, porque o Drácula é onde aparece pela primeira vez máquina de escrever e fonógrafo. Ele também tem... na época, né? E o Van Helsing... É mais mágico, né? O Drácula mais ou menos, porque o Van Helsing... mágico. Mas o Van Helsing combate ele com ciência, né? Aí é do século XIX ali, né? Tem que você combate a religião, o místico, a crença popular, né? E curiosamente, já também aproveitando essa deixa, o próprio Super-Homem Kal-El, né? Também traz o perfil do Nietzsche, né? Do positivismo, né? O Super-Homem de Nietzsche traz isso aí. É um homem melhor, né? É um homem melhorado, né? Exatamente. Seja na parte moral, seja na parte física. Assim, no começo era só a parte física mesmo. Era só soco, né? Isso tudo aqui que a gente fala, gente. Os heróis, eles foram criados moda caramba, pegando as coisas em cima de personagens que já existiam, e com o tempo outros autores foram pondo camadas e camadas, né? O Batman hoje não chega aos pés do que ele era no início. Super-Homem também. Mas a gente pode ver uma base da época. Mística e mágica. Aí a gente entrou um pouquinho na ciência, né? Então tem o Super-Homem, que é ficção. O Capitão América, que entra nessa questão eugênica, que era um cara magro, tímido, ele toma um soro e passa por uma máquina de radiação da era atômica e se torna um Uberman, um Ubermensch, né? Esse combate nazista com outro cara parecido, né? Com um ariano. É ariano, só perde para ariano, ó. Né? Diga. O ariano e o caucasiano, né? E aí a gente tem alguns outros. Aí entra a Marvel, que vai pegar muito da questão da ciência. Sim. E de Homem de Ferro. Não, quase todos. X-Men, o Homem de Ferro, o Hulk, o Quarteto Fantástico. Tudo é ciência, né? Sim. E o próprio Doutor Estranho, você vê que daí começa a hora de aparecer os doutores, né? Sim, mas assim, o Dítico já havia criado antes um doutor oculto, que o nome é um careca agora com barba.
Não é o culto do touro oculto, não. É o... Você sabe qual é? O que tem da Marvel? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Que eu já vejo aqui rapidinho. Isso. Pera aí que eu vou pegar esse nome aqui, né? É um outro cara. Senhor Oculto. É um outro mago. É um careca de cavanhaque com manto. Não, o Vingador Fantasma? Não, esse Não. é DC. Ah, tá. Esse também é bom falar desse aí. Deixa eu ver também aqui. O nome tá na ponta da língua aqui, cara. Peraí, deixa eu ver se eu lembro ele. Tem o Doutor Destino, Doutor... Doutor Estranho... Deixa eu ver aqui. Ele é meio secundário. Deixa eu ver se eu acho. Doutor Destino também é um mago, né? Sim. Mas é um outro, cara. Esse eu tinha que falar desse. Deixa eu ver, porque se eu procuro como personagens pra ver se aparece. Eu tô procurando personagens mágicos da Marvel. Magos não, mas da procura Marvel. como Steve Dicto que deve aparecer. Steve Dicto. O nome tá na ponta da língua. Mago Supremo, Mestre... Não. Esse aqui é o... Ah, não, esse aqui é outra coisa. Caraca. É um careca com cavanhaque. Ele até tem um triângulo assim no peito. Magos Mar. Caramba. Careca de barba. De cavanhaque. Porra. Eu não anotei o nome porque eu sabia de cabeça aqui, cara. Ele é secundário. Pois é, o duro é que precisa de uma... hoje em dia eu acho que ainda falta fazer algum livro com essas referências, né? É porque ele veio antes, cara. É por isso que eu queria falar dele, ele veio antes. Os caras não tô achando. Uau. Cara, se vocês não sabem, quem sou eu? Pra achar aqui. O duro que você joga na internet vai aparecer referência dos filmes, assim, sabe? A maioria que tá aparecendo aqui pra mim. Ou dos quadrinhos mais atuais, assim, sabe? Ah, não, isso aqui é... O nome tá vindo aqui na minha boca. Caramba. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui o personagem criado por ele. Azul. Pílula literária. Vamos ver se aparece aqui a referência. Que já vai aparecer o nome. Tá. Doutor Estranho. O mais conhecido, né? Uhum. Ele tem uma história legal, assim, né? A gente já viu que existe outros, que já vieram outros magos antes, que foram ao Tibete. Doutor Estranho, ele foi criado só pelo Steve Ditko. O Stan Lee, ele encheu o saco pro Stan Lee aceitar e aceitou, né? Só que o Stan Lee fazia as histórias meio moda caramba e ele ficava sempre secundário
nos gibis, tanto que ele não começou com título próprio, né? E aí, porque o Steve Ditko nos anos 50 já havia criado outros magos. E aí ele pegou todas essas ideias e criou o Mago Supremo da Marvel, né? Que é muito melhor do que John Constantine, claro. Porque é um indivíduo, com pedigree do Tibete, entendeu? É um homem rico, é um homem com dinheiro, sabe? Constantino era um tem punk. Outros maguinhos aí, tem outros magos aí que, prende na web, aprende PDF, invoca uns demônios e só se ferra. Cara, sabe? Um sujeito que vendeu a alma para 3 demônios e deu nó no inferno, limpa a bunda o Doutor Estranho. Cara, ele não enfrentou o dono de uma dimensão, Dormammu. Ah, mas o Dormammu, pelo amor de Deus, ele só vence o Dormammu porque foi o Steve Ditko que também criou ele. O Constantine, ele foi criado pelo Alan Moore, né? Mas o corpo dele foi dado por outros autores, mas ele é tipo um mago pé no chão, não tem raio, não levita. Essas coisas é tipo algo mais próximo do que se faz. Já o nosso querido Stephen Strange é mais um personagem de fantasia do que de magia em si, como a gente conhece, né? É tipo Marvel. Marvel não pode ir muito a fundo em religião, uma coisa mais geral, né? Mas você sabe que o Doutor Estranho, né? Ele é interessante porque ele foi uma forma de ver os anos 60, né? Com toda a psicodelia dos anos 60, utilizando o misticismo de fundo, né? Sim. Então eles podiam trabalhar com toda essa coisa sem ser rotulado, né? Eu ia perguntar sobre isso que você falou, Herman. Por exemplo, a Marvel e a DC são as duas, né, empresas de quadrinhos mais populares do mundo, eu acho, assim, mais conhecida hoje, né, vamos dizer assim. E você acha que, né, até pelo fato de você conhecer bastante nesse respeito do misticismo, a Marvel ela não pega tão a fundo nisso, no misticismo, quanto a DC? Acho que sim. A Vértigo, a linha Vértigo da DC pegou fundo por quê? Porque ela trouxe autores ingleses. E a Inglaterra respira magia. Entendi. A Marvel já é a galera americana, né? Ali. Exatamente. Os americanos, eles têm essa criação protestante. Então, questão de magia não ia fundo, sabe? Ou uma questão mística, metafísica, como o Jim Starlin, sim. Mas os Estados Unidos, os quadrinhos só foram ver magia de verdade com Alan Moore e o Grant Morrison. O Neil Gaiman eu considero um mitólogo. Para mim, ele escreve mais sobre mitologia do que magia. O que eu acho que, na realidade, tem duas coisas que eu acho que é importante a gente situar, principalmente a gente que viveu isso, mas duas histórias mudaram para sempre os quadrinhos, que foi Watchmen, do Alan Moore, que mudou todo o perfil de HQ para fazer um troço mais sombrio, e ele bebeu muito dessas coisas
Por exemplo, o Steve Ditko influenciou demais o Watchmen, os personagens dele. O próprio Mr. A é a inspiração do Rorschach, né? Então, você tem essa pegada aí, e ele entrou com muita cavalice no Watchmen, então isso mudou, tanto é que The Boys é fruto disso, né? E o Neil Gaiman, a meu ver, é o cara que ensinou o pessoal a ler mitologia de novo. Ele é o cara que na nossa época a turma estava desapegando essa coisa de mitologia, era um troço assim não tão tesão, não tinha essa vibe. Só que daí quando ele entrou com o Neil Gaiman, entrou com o Sandman, todo mundo falou, porra, que mitos são esses? E aí ele, para foder ainda mais, ele pegou muitos personagens besides, o próprio Constantine, o próprio Etrigan, a própria, se não me engano, Sandman. O próprio Sandman, que era um outro personagem, que era um detetive que disparava sonífero na turma, Caim e Abel, que tinha aquele hotel, né? Então ele veio trazendo e resgatando esses personagens mais besides, assim, e daí explodiu. Então o Neil Gaiman ele teve essa importância muito mais do que criar um super-herói ou uma coisa assim. Ele fez o pessoal voltar a querer ler. E óbvio, Frank Miller com Sin City e Batman Cavaleiro das Trevas, né? Depois ele entra com Demolidor. Antes, né, do Batman, Demolidor, ele entra com Demolidor e Elektra, né? Em questão de magia, o primeiro que escreveu de magia tecnicamente correta foi o Grant Morrison, não foi o Alan Moore. O Alan Moore ele começou com terror no Monstro do Pântano, ele pegou os personagens místicos, mágicos, e eventualmente se cruzava mais magia como a gente conhece, vai vir com Grant Morrison nos Invisíveis. Ele que vai dar todo esse corpo, né? Aí depois o Alan Moore, quando vai pegar a magia, ele pega para valer com Prometeia, que ele pega o tarô do Crowley, ele pega toda a obra do Crowley e coloca ali. E aí ele arrebenta, né? Mas magia mesmo é o Grant Morrison. Esse Grant Morrison que fez aquele Asilo Arkham que você me prestou, Goy? Asilo Arkham, que Os tem... Invisíveis. Esse daí... Ele escreveu um tempo na Patrulha do Destino. Legal. Sim. O Doom Patrol. Exatamente. No Asilo Arkham tem o Crowley. O Crowley faz uma ponta, né? E o dono do asilo, o Arkham, vai jogar xadrez com o Crowley. Então, assim, os ingleses, os britânicos que vieram com magia para valer no selo Vértigo. Entendi. Mas ele era interessante nessas coisas assim, porque, como você está falando aí, até o Grant Morrison, o pessoal suscitava, né? Não entrava na magia diretamente, mas em compensação assim dizia, né? Que nem o próprio Doutor Estranho, né? Então ele evocava poderes místicos do olho de Agamotto, né? E daí aconteceu o troço, mas nunca explicava muito, não entrava muito na história. Ele só indicava que tinha alguma coisa mística, né? O próprio Shazam, né? Então eles nunca entravam muito a fundo. E aí o Grant Morrison que foi colocando os fundamentos para valer mesmo. Porque assim, gente, os quadrinhos quando foram criados, anos, 40 a 60, o pessoal pegava as ideias assim do ar e juntava, recalchutava personagens antigos. Todos os personagens de início da Marvel, quase todos foram já tinham versões. O Quarteto Fantástico eram os desafiadores do desconhecido, que eram 5 pessoas. O X-Men, eles foram criados 3 meses depois da
é da Doom Patrol, que o líder andava de cadeira de rodas, eles eram umas pessoas desajustadas. Então, assim, muita cópia. O Homem-Aranha, o nome já tinha em outro personagem do Kirby, né? Hulk é um monstro genérico, né? Aliás, eu não sei se sabem, a Marvel, quando vieram com a proposta de criar os heróis, a Marvel usava a mesma distribuidora da DC. Então a Marvel não podia fazer super-heróis. Senão, a DC ia barrar. Por isso que o Stan Lee começou com um Quarteto Fantástico, que não tinha uniforme, era da ciência, o Hulk, o Homem-Aranha depois que teve. Então, a limitação que o Stan Lee teve foi o norte para ele e para o Jack Kirby criar Thor, que é um deus, e usaram a ciência, muito da ciência, né? Isso é muito interessante. A DC é mais mística no começo, mais mágica, porque foram eles que criaram praticamente os heróis dos comics. E a Marvel já pegou o trem andando e colocou mais tom de ciência. Apesar do Flash, né, que é o Mercúrio, o deus Hermes, já ter sido fruto da ciência, o Jay Garrick, e depois a outra versão do Barry Allen, né? Mas aí a Marvel pegou um pouquinho mais da ciência. Afinal, já teve a bomba atômica, né? Já essas coisas já estavam todas no ar. E aí, voltando um pouquinho atrás, a gente tem que falar da reunião dos heróis da Justice League, que a base eram quem? Os Argonautas, que o Jazão, na época, juntou os top heróis na missão do Velocino de Ouro, né? E ele juntou o Teseu, juntou o Heitor, Hércules, o Orfeu, né? O músico, o Polifemo, o Ciclope, o pai do Aquiles, o avô do Aquiles. Então ele juntou toda a liga, juntaram, subiram em cima da nau a Argos e foram para a aventura, né? Então essa foi a primeira Justice League. Os primeiros Avengers da época foram eles. A primeira reunião dos top heróis. E assim, eram 50. O resto, filhos de Zeus, filhos de Hermes, tudo semideus, né? Ser filho de Zeus também não era vantagem nenhuma. Mas tinha vários. Aliás, era só pra você saber que a Era ia arrumar pra tua cabeça, né? Ia. Tem um personagem que não é místico, mas é filosófico, que eu gosto muito, cara, que é o surfista prateado, né? Ele é um poeta, ele é também um messias, ele tem um pouco de messias, né? Ele tem o quê? Mitológico, assim, tipo, Galactus é como Cronos, né? O tempo é o pai severo, é o Iavé severo, né? E o surfista, ele é tipo uma estrela, ele vem do céu, ele cai do céu. É um Messias, ele quer salvar a gente e se ferra por isso, né? Então tem toda uma leitura. Você pode colocar um mito aí nele, e é de ciência e é de ficção, né? Isso eu gosto muito quando junta ficção com mito, e atualiza o mito. Não, esse cara que você estava falando é o Doutor Druida, não é? Doutor Druida. Eu te mandei aí. Doutor Druida, ele foi o precursor do nosso querido Stephen Strange. Como eu disse, né? O pessoal recalchutava vários heróis. Porque
Tinha que ser feito rápido pra criança. Vai embora. Uhum. Aí, Sandman. O Sandman original era uma criação do Jack Kirby, um cara que ficava nos sonhos com uma capa vermelha e uma blusa amarela. Era um garoto. Ele até coloca isso no segundo arco do Sandman, se eu não me engano, que é o filho de uma heroína que é gerado nos sonhos. E aí esse cara vai virar o novo Sandman quando o Sandman morre. Uhum. Né? Aí o Sandman, ele começou, o Sandman começou como um terror na esteira do Alan Moore. O Neil Gaiman pegou criou a maioria, ele criou os perpétuos como tipo deuses, como mitos, só que eles são tão acima dos deuses. E de primeira ele trabalhou com os personagens da linha de horror, de terror da DC. E depois ele foi dando o toque pessoal dele. O toque místico, o toque, vamos dizer, literário, né? De uma grande base que o Gaiman teve, usou e caiu no gosto público. Foi tipo um gibi de alta cultura. Eu odeio esse termo, mas é só para ficar muito mais claro. Então, e assim, teve arcos que eu não gostei de jeito nenhum, né? Tipo aquele jogo de você, eu não entendi. Eu entendi, mas não me animou. Aí, quando começou a saga da Estação das Brumas, que o Lúcifer ele larga o inferno, aí foi sensacional. Que ele vai tirar férias, né? Ele fica de saco cheio, aí arma pro... Você sabe dessa história, Marcelo? Não. É a Estação das Brumas, o Lúcifer acorda um dia de ovo virado e vai dizer, uma coisa que eu sei dessa merda. Ele faz assim, o primeiro cara que ele vê, ele diz, pega a chave dessa porra e vai embora. E aí é onde vai aparecer o spin-off do HQ do Lúcifer, né? Vem a partir da Estação das Brumas. Aí o diabo dá a chave do inferno para os sonhos, para o rei dos sonhos. Aí vários deuses vão para o reino dos sonhos tentar pegar essa chave. Aí vai deuses nórdicos, vai o inferno, vai deuses do Oriente, vai um monte de gente. Vão 2 anjos do Senhor também. E ele fica na dúvida para quem ele entrega essa chave. E aí é mito puro. Essa parte eu achei muito bacana. Eu acho que depois ele não conseguiu voltar nessa parte mística mais. Eu não sei o que você acha, Goya, mas essa parte mitológica mesmo, acho que de todos os arcos, acho que essa foi a mais densa. Depois foi mais jogada. É porque é difícil, né? Você manter assim vários números, né? Pegar um fio desse e desenvolver é bem complicado, né? E outro Sandman que teve e que também o Neil Gaiman usou é o Wesley Dodds, né? Que é aquele que é meio noir, né? Que usa um terno verde e que usa uma máquina, uma pistola de gás, né? E um chapéu fedora. Foi na época que o Morpheus estava preso. E aí, mas ele é da década de 40, né? Por aí. Porque o Morpheus, nos quadrinhos, ele ficou preso dos anos 10 aos anos 80. Na série, não. Mas na série da TV, não. Mas nos quadrinhos foi nos anos 10 até os anos 80. 89, quando sai o Sandman. E aí tem toda a pegada dos anos 80, até no estilo, né? No cabelo, na roupa. Né? Que eu acho que a série não conseguiu pegar, mas isso aí é outro assunto. Que era meio gótico, né? Totalmente gótico. Totalmente gótico. E, então, assim, o Sandman, pra mim, não é tão um personagem
de magia, mas é um personagem de mitos. Uhum. Mitológico, apesar da magia atravessar esse meio, né? Uhum. E de magia mesmo, é como eu disse o Grant Morrison com os invisíveis, que aí ele usa termos de Telemann, do hermetismo, né? E a referência óbvia ao rosacrucianismo, né? Os invisíveis. A ordem é isso. Teosofia, assim, ele joga tudo lá. Ele joga tudo que ele conhece, ele joga, né? E saiu aqui, demorou para sair tudo aqui, cara. Muita coisa tinha que vir de fora. Porque anos 90 não vinha de jeito nenhum. Então a gente via muita coisa picada. Uma é das poucas que veio, eles vão invadir uma base militar, e aí, para ajudar a quebrar o feitiço, a Lord Fanny, que é uma travesti vinda daqui do Brasil, masturba-se para jogar, para fazer magia com essa força para ajudar a quebrar a defesa. Sabe? Isso é pura magia. Isso é caos, né? Uhum. Como eu falei, lá no começo a questão do Randolph, né, da questão da magia sexual, lá no início, que estava junto com a questão do Tantra. Então, todos esses conhecimentos do Oriente lá no final do século XIX. Você vê que é muito interessante, porque, na realidade, e eu vejo que uma coisa que é bem sintomática hoje nos quadrinhos, e que, aliás, eu considero de péssimo gosto isso, porque mostra que o pessoal não está conseguindo ir para lugar nenhum, é que não adianta. As HQs sempre voltam a dois temas principais, três, pode ser bem verdade, que vão garantir uma história, que é misticismo e magia, ficção científica, né, algo ligado a cientificismo, e o inimigo oculto, que pode ser a Rússia, pode ser Guerra Fria, pode ser, né, ameaça extraterrestre. Então, na realidade, hoje eu vejo que faltam temas, porque quando a gente para pensar, que nem eu falo para o Marcelo, quando a gente fala de rock progressivo e vê o pessoal lá psicodélico, fala, cara, eu não curto o Rick Wakeman. Cara, eles inventavam instrumentos, o Kraftwerk, eles criavam instrumentos que não tinha. Então é óbvio que o som vai ser estranho. E a mesma coisa, essas histórias que a gente veio falando desde lá do começo do século XX, os caras tinham que tirar da cachola. Então o cara cagava a partir. Porra, saiu a tumba do Tutankhamon. Então vou fazer uma múmia que vai enfrentar o crime. Vamos fazer não sei o quê. Né? Por exemplo, o próprio Sombra, né? O Sombra mesmo, o cara também, ele entra em êxtase, né? Na realidade, o Sombra, na realidade, ele tem um berserker. É um berserker, né? E ele tem o personagem, né? Mas ele incorpora uma entidade. Tem isso, né? O Sombra incorpora uma entidade. Ele mesmo não tem poder nenhum. Ele incorpora. Como a própria Prometeia, que depois o Alan Moore vai pegar. Então, assim, você vê que esses caras, no começo do século XX, apesar de ter, que nem o Herman falou, você tem lá os caras, primeiro são todos militares, tal, porque vem do Zeitgeist ali do período, só que, na realidade, você vê que esses caras cavaram do zero. Pô, tem que criar uma história para criança que ainda não foi inventada. Eles cagaram a história. Então, só que aí você pega hoje, o pessoal fica só reinventando. Aí fazendo reboot do Capitão América, reboot do X-Men, reboot do Batman. Cara, isso demonstra que o século XXI começa com uma incrível falta de criatividade.
estranho, porque assim, muita coisa já foi feita, né? Então, os originais, quando a gente vê, parece, porra, sem graça. Um filme, aquele do John Carter de Marte. Cara, o John Carter de Marte é um livro dos anos 10, 20, é a base de muitas histórias que a gente já viu do cara, do estranho que chega no mundo novo e se integra naquela civilização. Isso é John Carter de Marte, que é um militar que vai parar em Marte e salva a princesa lá de Marte e tem que se acostumar com a cultura. E que é Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan. Exatamente. E os nossos ouvintes não estão vendo, mas eu vou mostrar aqui para os dois aventureiros, né? Eu tenho vários aqui, eu peguei só 2, que é Tarzan, o Filho das Selvas, editora Terra Mariar. Quer ver o ano aqui? Aqui, ó, 1946. Sim. Né? Com tradução, acho que é do Godofredo Rangel esse aqui. Não, Paulo de Freitas. E aí o Godofredo Rangel, ele traduz aqui o Korak, que é o filho de Tarzan, em 49. Esses caras criaram a Companhia Editora Nacional, eram os caras que assinaram o Manifesto de Arte Moderna, né? Junto com o Manuel Bandeira, toda aquela turma lá. Aí eles criaram essa editora, Companhia Editora Nacional, e aí você vai ter tudo isso. Você vai ter John Carter de Marte, você vai ter Sherlock Holmes, tudo traduzido por esses malucos, cara. Olha aqui, ó. E livro ainda, ó. E o Sombra mesmo, ele existe o livro, né, do Sombra. Sim, ele é pub. Ele é um pub. Isso. E o pub são os pais dos quadrinhos, né? Uhum. E é muito interessante porque hoje você vê uma retomada até desse tipo de livro, né? Você está vendo hoje uma retomada desse tipo de livro. E do próprio modelo também da Penny Dreadful, né? Que eram aqueles livrinhos de terror. Inclusive, assim, o pessoal... Esses dias eu não sei quem que a gente conversou, e a pessoa falou, não, mas isso eu vi e tal. Só que quando você pega esses Penny Dreadful, os Pennies da Morte, era o seguinte, isso daí eram livrinhos, cara, com história que tinha, assim, até 100 páginas. Então era livrinho de bolso que você pagava, que nem esse aqui, ó. Se você olhar esse Tarzan, é papel jornal de péssima qualidade, tanto é que, comparado com o Hobbit, esse aqui está se esfarelando, e o Hobbit é de 37, aquele que eu tenho aqui, que é mais antigo, só que é o estado, ó, tudo amarelão, tudo cagado, porque era livro que não era para durar. Então, esses livros, assim, era tipo, você comprava um livro por R$1, né? Que é essa coisa do Penny Dreadful. Então, era livrinho que você botava no bolso, sentava no ônibus, no bonde, e ia lendo ali. Aí você terminava o dia, você tinha lido uma história de terror. E que aí eram contos do Drácula, contos do Frankenstein, contos de lobisomens, né? Aqui no Brasil tem muita coleçãozinha de faroeste, em quadrinhos. Quem pegou essa vibe foi o Tex, que era bem esse tipo de coisa. Até hoje tem fã, que era um gibi baratinho, assim, todo em preto e branco, mal feito pra caralho. O Tex eu acho que é o gibi que mais durou. E que mais durou sequencialmente o Tex. O quadrinhos que mais durou, porque a Disney acho que parou. Então é o Tex. A gente igual estava falando um outro dia daqueles quadrinhos de terror, Cripta, Capitão Mistério. As crianças hoje em dia, cara, não leriam isso. Em hipótese alguma. Não, e era assim, para o pessoal que está ouvindo também, eu sempre estou pensando no pessoal que está ouvindo a gente, você não vai, talvez você não lembre, que a gente já é uma idade mais provecta, só que assim, era mulher pelada, era cena de sexo, os caras, por exemplo, tinha um que eu não me lembro agora o nome, que daí tinha a história do cara que ficava preso dentro daquela Virgem do Nuremberg,
Isso. Né? E que daí ia vazando sangue embaixo. Então, nossa, a turma não economizava sangue, baixaria. Peitinho. Peitinho direto. Então, hoje isso já nem sairia, cara. Nunca. Era, assim, a maioria eram os quadrinhos da Warren, dos antigos, e tínhamos também umas revistas backups feitas por autores daqui, né, Goy? Sim. Que inclusive tem um que mora aqui em Campo Mourão. Eu ia falar que ele tem essa pegada que a gente tá falando, o Toninho, né? O Toninho fez várias dessas revistas. Inclusive, ele trabalhou nas revistas do Lobisomem. Eu não esqueço de uma que era uma historinha que pegava um poema do Edgar Allan Poe, eu acho que era o Corvo, que era um cara numa cama, aí vinha agora uma lâmina descendo e ele preso na cama. Tem um poema, cara... É o Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo. Cara, era essas coisas para pior na banca e para criança. Não, e era muito louco isso aí. Porque ele, por exemplo, que nem você citou aí, teve um número da cripta especial do Edgar Allan Poe, que aí ele tinha o Corvo, o Poço e o Pêndulo, a Máscara Rubra da Morte, o Coração Revelador, e tinha mais um. Acho que era o William Wilson e o Barril de Amontilado, que era a adaptação do Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. A gente pode colocar na conta do Mágico e do Místico esses quadrinhos, cara, e vendiam muito, cara. Era a base de muitas editoras isso aí. Hoje tem tudo em scan na web. Se alguém tiver curiosidade, Cripta com K e Y, Capitão Mistério, tudo bloco, né? Misterinho. Lembra do Brasinha, Goya? Você acha que o Brasinha ia sair hoje, cara? O Brasinha era a história de um diabinho, cara. Que ele era da mesma turma que fazia o Gasparzinho. Também não faz sentido. Brasinho. O Gasparzinho é uma alma penada, né? Que é o fantasminha camarada. E o Brasinha era um diabinho, cara. Era a aventura de um diabinho. Em inglês era Hot Stuff. Que já tem sacanagem no nome, né? Cara, manda aqui pra ele, tá aqui, eu colei aqui o Brasinho pra ele ver, cara. Olha o que saía, velho. Olha o que saía. Impossível sair essa porra hoje. Eu tenho não tenho tudo, mas eu tenho o início daquela coleção da revista Creep, que eles foram relançando, né? Sim, da Warren, exatamente. Bem legal, eles lançaram algumas edições com várias edições do início, da época, bem legal também. E realmente as histórias são bem mais pesadas. Até a própria DC, que depois foi relançando vários quadrinhos, né? O Goya mesmo, que curte Constantine, né? Você chegou a ver esses novos lançamentos que saiu, Goya? Tem uns que Novos 52. que eles redesenharam, né, algumas coisas. Cara, ficou meio 52 ficou um puta caça-níqueis. Colocaram o tipo de desenho, assim, meio que pra agradar um público mais atual, vamos dizer assim. Foi depois que a Vertigo acabou. Então. Aí vai ficando de um jeito bem, né? Aí eu acho que o Constantine ele ficou numa pegada de fantasia. Né? Aí sai um pouco de raio das mãos, uma coisa assim, né? Exatamente, tem nos desenhos. Eu tenho uma animação, acho que é que eu comprei dessas animação que
a DC lançava em DVD, assim, Sim. que tem a Liga da Justiça Sombria lá, sabe? Que daí é bem nesse estilo, cara. Você assiste, você vê, tipo, eles têm que ilustrar de alguma forma que o Constantine faz magia. Daí eles botam um raio na mão dele pra dizer. O escudo místico, né? Exatamente. Então, aí já descaracteriza. Não é ele. Exatamente. Não é ele. Acho que a melhor caracterização que eu vi dele fora do Alan Moore foi no Livros da Magia do Neil Gaiman. Isso. Livros da Magia é o que tem o Harry Potter. O pré-Harry Potter lá. A inspiração né? Harry Potter. Eita. O visual, a mulher pegou assim, cuspido e escarrado, né? sem dúvida nenhuma. Inclusive a coruja, né? Tem coruja. Tem coruja. A lata do menino é igual. Não, e detalhe, né? Peraí. O que acontece? Você vê que, na realidade, por exemplo, o próprio Harry Potter, ela não se preocupou em mudar muita coisa, porque o visual é o mesmo, né? Como o Herman falou, até a coruja é o mago mais poderoso do mundo, que aí é pego para ser ensinado por poderosos, né? Por outros magos mais poderosos que ele, que vai lutar contra um poder sombrio. Né? Então você vê que todo o argumento do Harry Potter tá ali. Ela foi mais densa na questão do universo, da escola e tal. Aí realmente dá até para engolir, mas o visual, ela olhou e falou: é esse aqui mesmo, e a coruja também, e é isso aí. É bem isso. Para você que tá ouvindo aí, ouvintes, digita no Google depois Livros da Magia Neil Gaiman, que você vai ver, tipo, o pré-Harry Potter aí. Né? São quase 5 anos antes, não dá nem para dizer que não, foi simultâneo, imagine, cada um tava escrevendo e de repente, aquelas coisas que pegou no ar, né? Cara, não. Eu lembro já tinha saído e já tinha sido premiado o Livros da Magia do Neil Gaiman. Essa HQ, cara, eu lembro até hoje que você me emprestou uma edição que você tem antiga. Foi a primeira HQ que você me emprestou. Você falou, lê isso daqui, cara. Daí eu li, a gente tava fazendo aula ainda e tal. E depois você me emprestou o Cavaleiro das Trevas, a edição também. Aí eu falei, porra, foda. Eu não li Harry Potter, mas eu conheço por causa do cinema, né? Mas realmente é muito, muito foda. E tem o Constantine lá dando a lição pra ele lá, né? Né? E daí o Constantine sai fora, né? E deixa ele com a Zatanna, não deixa? Isso. E essa saída dele ela é retratada em outro HQ, né? Aí sai numa outra HQ que é a Brigada legal. dos Encapuçados. Muito foda isso aí, cara. Mas aí o nível já não... Né? Mas é legal, o livro de magia é bom pra caramba. Muito. Você leu o Dreadstar Pintado os primeiros? E... Aqui, ó. Peraí. O quê? Olha lá. Mas você também, porra, puta que pariu, peraí. Aí ele vem com o ônibus. Mas ó, aqui, ó. No seu não artigo... é esse não. Não é esse não. Ó, mas ó, aqui, ó. O Dreadstar original, ó, 1985, veio aqui na revista Epic. Olha aqui, ó. Lembra que eu te falei, ó lá? Sim. Mas, Goya, eu tô falando o que veio antes disso e não saiu aqui na época. Esse aqui, ó. Que é? O pintado. Não. É o que veio antes disso, lá fora. Ele vem antes da HQ? Porque conta a origem dele. Olha. Que legal, cara. Cara, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele começa em preto e branco. Olha o nome do personagem. Akhenaton. Que legal. Olha o visual. Todo egípcio. Mas... não, era muito legal, cara. Essa história é muito bacana, né? E, pô, o duro é que a gente, por exemplo, se for ficar falando de quadrinho, cara, nós vamos ter que entrar
em outro episódio que nós vamos... Né? Já é outra coisa, né? Ó, aqui, ó, das edições da Ebal, ó, a primeira edição comemorativa do primeiro desenho de Tarzan, cara, pelo Harold Foster, ou Hal Foster, em 1935, ó. Saiu em 75, quando a editora, a Ebal, fez 30 anos e a editora e a edição original fez 40. Daí eles publicaram, republicaram o Tarzan do Hal Foster, que não era nem quadrinho, olha aqui, ó. Ele era desenhos ilustrado, né? Com a descrição do quadrinho embaixo, ó. Não tinha balão, não tinha nada. Isso aqui foi publicado originalmente em jornal. Né? Nossa, dá para ficar aqui falando de montes, né? Dá, não é? Né? E é interessante, assim, sabe? Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, e deixar talvez de recomendação, assim, para o pessoal que está ouvindo e agora, é assim, gente, talvez hoje eu acho que os quadrinhos estão pasteurizados demais, é muito efeito, é muito Photoshop, é muito, hoje com muita inteligência artificial já começando a produzir arte. Cara, isso são ferramentas, ok. A gente não pode confundir a ferramenta, porque algum dia o ser humano desenhou com carvão e depois pintou com tinta a óleo, pintou com aerógrafo, e isso também são ferramentas, né? E da mesma forma, quando apareceram, foram criticados. Só que, na realidade, a história em quadrinhos, que nem a gente está falando para vocês, que a gente é apaixonado, é uma coisa assim, que os caras tinham que, de repente, transformar em arte um troço que sempre foi tido como uma subcultura, né? Adaptar várias obras, muitas vezes de livros, assim, e o cara tinha que tirar da cachola alguma ideia fantástica, que nem o próprio Doutor Estranho, né? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui o do Doutor, não, cadê? Aqui, ó, que vai pegar esses autores que você falou, né? O Steve Ditko e tal, que você pega, você vai ver os desenhos, cara, eram todos assim muito psicodélicos. E que aí, se você vê, por exemplo, o Doutor Estranho 2, lá que todo mundo odiou, né? Na realidade, ele faz uma puta homenagem para essa época do Doutor Estranho. E que a gente que viveu, não sei, o Herman, mas, por exemplo, eu falei, cara, eu vi a HQ no cinema. Porque eles conseguiram captar a essência daquilo. Só que aí o pessoal que não leu o quadrinho, é óbvio que perde a referência e diz, nossa, cara, que filme sem pé nem cabeça. Mas as histórias eram assim, do Doutor Estranho. É que hoje, assim, você vai fazer um filme de herói, tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, tem que ser multiverso, porque tem que ter uma ameaça, não sei o quê. E as aventuras, antigamente, era só aventura, cara. Era coisa, como o Herman falou, passar tempo, o cara tinha que produzir HQ para sair semanal, cara. Era historinha de, no máximo, 5, 10 páginas. Eu não sei também se no começo dos quadrinhos de heróis, né, anos 30, os Estados Unidos estavam saindo da depressão, certo? Então, um escapismo tinha que existir de forma barata. Criança. Quando a gente criança, o mundo é mágico, as coisas vêm do nada, tá? E os heróis, eles são figuras paternas, sim, eles imputem moral, tá? Eles são pais, são irmãos mais velhos, dependendo da criança. Criança com problema é paterno, ou ausência de pai, ou um pai abusivo, fraco, ou um abusivo, ou seja, não é uma presença. A criança se cria no gibi. A criança se criava nesses gibis, né? Porque era a fuga dela. Então, assim, bem ou mal, esses heróis
no começo era bem batalha da luz e trevas. Então, eles eram um substituto paterno, eles eram uma resposta para o que os Estados Unidos estavam passando na época. E sabe, você falou isso, mas eu me lembro, assim, eu sou de uma época ali do Homem-Aranha, até comecinho dos anos 80 ali, que ele era ainda estudante universitário, era um fudido de grana, Exatamente. o JJ era um chefe abusivo, e pagava ele mal pra caramba, assim, ele chegava com a foto premium, assim, do Homem-Aranha, o cara dizia, isso aqui não vale nada, vou te dar $3 por isso. E ele tinha que sustentar a tia, né, a tia May, que era uma velha no quadrinho, tipo de uns 80 anos idosa já. Mesmo. Né? Ela era já cadavérica, velha. Daquelas com Alzheimer, assim. E então, assim, ele não tinha dinheiro para tomar um milkshake, cara. Então ele conversava, e acho que isso foi o grande sucesso do Homem-Aranha, ele conversava com todo mundo que era fudido. E claro, eu, inclusive. Goya, né? pensa assim, eu chego para você, gente, vamos criar um herói com poderes de aranha? A gente aranha? Esse bicho feio, que não sei o que, ela nunca vai dar certo, nunca. O que pegou era a história pessoal do Peter Parker. Dane-se aranha. É isso que é legal entender. Ô, Herman, e o que você quer deixar para o pessoal aí? Eu já mandei o pessoal tentar ler quadrinhos físicos ou scan ou qualquer coisa. Volte a ler, pelo amor de Deus, gente, que vocês vão se apaixonar. E você, qual é o seu... Para a gente ir indo para um final, que senão nós vamos ficar aqui ad eterno. Gente, eu recomendo também que leiam quadrinhos, né? Leiam os clássicos, coisa dos anos 80 para trás. Né? Tem coisa boa, anos 90 tem coisa boa, 2000 tem. Mas para conhecer a essência de quadrinhos, cara, anos 60 e 80. Que aí para entender o que são esses modelos de heróis, modelos de conduta e a base mágica, a magia que permeia esse tipo de arte. E você bem falou aí dessa história dos anos 70, que é pré-Watchmen, pré-Cavaleiro das Trevas, pré-Sandman. Por exemplo, teve só para pontuar aqui, isso que você falou que para mim é essencial, teve uma série tipo reality show, no final dos anos 90, comecinho de 2000, que era pelo próprio Stan Lee, chamada Who Wants to Be a Superhero, que aí ele pegava o pessoal, você levava o teu personagem, então o Marcelo criava um herói, que vai ser um guitarrista, por exemplo, tipo Os Incríveis, que tinha da Hanna-Barbera. Nossa, era legal para enfrentar o crime. E daí ele criava situações para você atuar o teu personagem, né? E aí quem sobrasse por último ia ganhar uma história mensal da Marvel. Então era Who Wants to Be a Superhero. E já no primeiro episódio, talvez você encontre isso no YouTube ou em algum lugar, e daí tem no primeiro episódio, eles estão todos lá, tipo na Liga da Justiça, assim, no quartel do Avengers, né? E daí toca o alarme que tem um banco sendo assaltado. E daí os caras dão no maior gás, troca de roupa atrás de poste, não sei o quê, e toca correr para prender o assaltante. E tem uma menina no meio do caminho, sentada no chafariz, dizendo assim: perdi meu pai, perdi minha mãe, eu tô perdida, me ajuda. E os caras passam reto porque vão atender o caso do banco. Só uma delas para atender a menina, que é uma personagem, que é uma negra, uma preta, né, gordinha, que ela tinha bolado lá, não lembro o nome do personagem dela, e que ela falou: cara, é uma criança, eu vou parar a atender a criança, o banco que se dane. E daí, quando faz a parada final do episódio, que vamos cortar quem sai, quem fica,
né? O Stan Lee fala, por que nenhum de vocês parou, né, para ver a criança? Aí os caras falam assim, não, mas tinha o banco, né? Porque, pô, eu sou um herói. Ele falou, cara, o herói primeiro para a criança. Ele falou, você tem que entender que nós somos um modelo para o resto do mundo. Então, um herói jamais vai deixar uma criança chorando. Pode estar o Thanos na frente dele, mas se tiver a criança perdida, ele vai atender, porque é isso que é o moto lá, como que é o moto da Marvel? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Não, mas que Excelsior. Ele fala isso que significa Excelsior, que é você fazer o bem em qualquer situação, em qualquer momento. Um herói jamais vai ter uma atitude anti-heróica. Ele deixa isso muito... Já no primeiro episódio ele já caga em todo mundo. E aí você tem que ler essas revistas pré-anos 80 para pegar este tipo de filosofia, que a partir de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Elektra e tal, descamba tudo e vira tudo um grande meio de anti-heróis. E tem uma coisa interessante dos heróis, que é o seguinte, todo herói ele atua à margem da lei, né? Todo herói ele passa por um drama. Herói bom tem uma origem de drama, tem uma origem de dor, né? E sim, a figura do herói ela realmente ela é trágica, porque ela enfrenta o perigo, muitos não ganham os aplausos, né? É puramente uma questão moral. Isso. É verdade. Eles se escondem, né, também. Escondem, usam máscara por isso. Né? Máscara, lembrando do Velho Oeste, é coisa de bandido, não é? Bem isso. Então, no Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller pôs na boca do Batman, ele pensando quando eles foram julgados, teve um julgamento. Aí o Batman disse, nós somos bandidos, nós sempre somos, porque eles são contra a lei. Exatamente. É isso aí, gente. Bom demais. E você, Marcelo, quais são as palavras finais? Pô, cara, hoje eu fiquei de espectador aqui. Só fiquei curioso. Cara, eu não tenho tanto assim conhecimento de quadrinhos igual vocês dois, e vivências também, assim, eu gosto bastante. Mas eu sou uma geração um pouco depois de vocês, né? Então eu peguei eu fui criança nos anos 80, então eu peguei uma geração ali que pegou toda a parte da TV Manchete, por exemplo, que era coisa mais do anime, essas coisas assim. Mas eu gosto muito, cara, dessa pegada, dessa área assim também. E, pô, eu recomendo ler os clássicos, né? Da mesma forma que o Goya me emprestou para mim várias coisas para mim conhecer assim, que me abriu várias possibilidades para mim conhecer outros personagens, eu recomendo isso daí também, tipo o Neil Gaiman lá, o Alan Moore, o Neil Gaiman nos livros de magia, né, no caso, livros da magia, no caso, né, o próprio os Batmans lá do Frank Miller, os que vieram antes também, toda essa galera aí, acho que vale a pena de ver também assim. E eu gosto, você falou dos incríveis, mas é os impossíveis, o desenho lá da Hanna-Barbera. Eu gosto muito desse tipo de animação Hanna-Barbera antiga, sabe? E séries antigas, assim. Tem uma série do Avengers, só que não é o Avengers que a gente conhece, né? Assim, é dos investigadores lá, o casal, né? Meio 007, eu gosto muito disso aí. E eu gosto dessas produções que são inglesas, tipo, são Monty Python da vida, essas coisas assim, sabe? Eu acho que eles, como o Herman colocou ali, né? Eu acho que os americanos têm um filtro, sabe? Assim, uma maneira de colocar ali, talvez, tipo... Não mostra tudo, né? Tem um pouquinho de pudor ali no negócio. E os ingleses são os malucos. É isso aí. Muito obrigado, prazer em conhecer, Herman. Bom demais, cara. Valeu, Marcelo. Igualmente.